Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais este episódio do podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para falar sobre o tema de como podemos lidar com essa ansiedade que o mundo nos traz, convidamos o professor voluntário da Nova Acrópole de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Gerson Sigmund. Gerson, seja muito bem-vindo. Obrigado, Pedro. Olá a todos que estão aí nos ouvindo. Bem, Gerson, obrigado você pela presença. Você como professor voluntário da Nova Acrópole e, claro, professor de filosofia e que lida com a filosofia, muitos filósofos nos trazem esse tema de como lidar com o tempo, como lidar com as coisas do mundo e também como psicólogo percebe como a ansiedade ela afeta o nosso momento histórico mais especificamente. Quando pensamos sobre esse tema, me veio uma primeira pergunta para a gente começar a trabalhar, que é a seguinte: quando a gente olha, por exemplo, os estoicos romanos, ou os antigos egípcios, ou os antigos gregos, eles já se perguntavam sobre como lidar com o tempo, mas não se perguntavam sobre a ansiedade. Gerson, como então a gente pode relacionar esses dois temas? Como lidar com o tempo, como lidar com as coisas que passam, como lidar com os ciclos e como lidar com esse impacto que tudo isso gera na nossa psique? Pois é, eu acredito que nos tempos que nós vivemos são tempos muito acelerados, pelo menos essa é a sensação que quase todo mundo tem vivendo nos dias de hoje. Acho que a gente pode se perguntar, na verdade, se será que os tempos estão mais acelerados hoje ou será que é o ser humano que está mais acelerado? Se a gente parar para pensar, o tempo cronológico, ele não muda. E ele é o mesmo tempo que os estoicos romanos, por exemplo, viviam lá atrás. Os segundos passam da mesma forma, as horas passam da mesma forma e os dias passam do mesmo jeito. Porém, atualmente, a sensação que a gente tem é que nós temos pouco tempo. Essa pressão que nós vivemos hoje, que vem de todas as formas que nos aceleram, seja o trânsito, sejam os compromissos, sejam as mensagens que chegam o tempo todo, que às vezes a gente não consegue responder, tudo isso vai nos gerando internamente uma aceleração, uma sensação de que a gente está correndo contra o tempo. E essa corrida contra o tempo é uma das coisas que vai gerar esse fenômeno conhecido como ansiedade. Então, talvez por isso, lá atrás, os filósofos sempre se questionaram sobre o tempo, como você falou, porém, talvez a ansiedade ainda não era um fator tão preponderante. Embora, se a gente olhar nos detalhes de alguns desses textos filosóficos, vai aparecer algumas coisas relacionadas com isso, por exemplo, a expectativa, o quanto a gente muitas vezes se preocupa com o que os outros pensam, o quanto isso nos afeta. E isso tem a ver, embora talvez não com esse nome lá atrás, mas isso tem a ver, sim, com o que a gente chama hoje de ansiedade. Então, Gerson, para a gente continuar o tema, e claro, vamos fazer uma primeira aproximação desse tema, é um tema muito profundo e evidentemente, o nosso episódio não tenta esgotá-lo, né? Como então a gente pode definir a ideia da ansiedade desde o ponto de vista filosófico, mas também do ponto de vista da psicologia, como psicólogo que você é? Perfeito. Vamos lá, então. A ansiedade, ela é uma emoção. Como emoção, ela tem uma finalidade, ela tem um motivo para existir. E acredito que esse é o primeiro ponto para a gente se aproximar do tema, é a gente, de fato, compreender o que é a ansiedade. Quando a gente compreende os nossos processos internos, as coisas ficam um pouco mais fáceis de serem manejadas, de serem conduzidas. Então, a ansiedade, ela é uma emoção natural do ser humano. Inclusive, eu costumo brincar que a cada 10 pessoas, 10 sentem ansiedade. Ou seja, é algo muito comum a todos nós. O problema, claro, é quando ela se torna muito intensa. E aí ela começa a atrapalhar a nossa vida. Eu gosto de usar uma metáfora que é um sistema de alarme. Imagina que as nossas casas, elas têm um sistema de alarme. Esse sistema de alarme, ele tem uma finalidade, que é avisar
sobre algum possível perigo. No caso de um sistema de alarme, avisar sobre um invasor. A ansiedade ela funciona mais ou menos da mesma forma. Ela está ali para nos avisar quando algo pode acontecer. Ou seja, ela vai ser como um sinalizador de que existe algo ali na frente para o qual eu preciso me preparar. Por exemplo, se eu tenho uma apresentação importante de um trabalho, é natural que eu fique ansioso, porque aquilo é importante para mim. Vai ter pessoas assistindo. Logo, eu começo a ficar ansioso, como uma espécie de preparação. Essa ansiedade que vem quando eu tenho algo importante para fazer, ela deveria servir para que a gente começasse a se preparar para aquele desafio. Só que, como nós não conhecemos a ansiedade, nós não sabemos lidar com ela, o que acontece hoje em dia é que a gente fica ansioso, não sabemos por que estamos ansiosos e também não sabemos o que fazer com isso. E aí esse sistema de alarme, ele meio que entra em colapso. Então, usando novamente a metáfora de um sistema de alarme de uma casa, é como se ele disparasse o tempo todo, sem necessidade, e quando ele dispara, a gente fica perdido. A gente não sabe o que fazer, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe onde começar a procurar esse perigo que disparou esse sistema de alarme. E aí isso vai nos trazer problemas, porque assim como o sistema de alarme, a ansiedade, quando a gente não sabe o que fazer com ela, ela vai nos atormentar. Ela tira a nossa concentração, ela tira nosso sono, ela faz com que a gente não consiga descansar direito, não consiga relaxar, e isso vai gerando um estresse, vai gerando um incômodo, vai gerando até muitas vezes um certo desgosto pela vida, porque a gente não consegue sequer aproveitar os bons momentos se existe muita ansiedade. Essa é uma primeira forma, então, de nós compreendermos o que é a ansiedade. Então, destacando que ela tem sim um motivo para existir e por isso que não é saudável a gente querer eliminar a ansiedade, querer fazer com que ela desapareça. Isso não seria saudável, além de não ser possível. Afinal de contas, como nós falamos, ela é uma emoção humana, então ela não vai sumir simplesmente. O que nós podemos de fato fazer é nos aproximarmos, entendermos ela, compreendermos a ansiedade e principalmente o que nós podemos fazer a partir disso. Desde o ponto de vista, então, da filosofia, Gerson, quando você fala sobre, bem, é uma emoção humana, ela está em nós e nós vamos precisar, então, aprender a lidar com ela, entender que motores ou quais são as causas que levam a esse tema, a gente pode, então, refletir sobre o próprio propósito da filosofia como essa arte de viver, a filosofia para viver, que é compreender a filosofia das causas, né? Então, você falava sobre aprender a lidar e também pensava sobre essa proposta grega de entender o mundo, que é de harmonizar tudo que está, não é? Então, como então a filosofia ela pode ser esse aporte? Claro que há momentos que essa ansiedade chega a pontos que vai precisar de acompanhamento profissional, mas não é desse tema que a gente está tratando, né? Como então a filosofia ela pode auxiliar a que o ser humano lide de maneira natural com as causas que nos levam a reconhecer essa ansiedade? Perfeito, Pedro. Importante, inclusive, destacar isso que você falou. Nós estamos falando aqui de uma perspectiva principalmente filosófica sobre o tema. Então, se essa ansiedade ela está num nível patológico, é muito importante sim que a pessoa procure ajuda profissional. O que nós vamos falar aqui agora tem a ver com essa ansiedade do dia a dia, essa ansiedade cotidiana. Essa sim nós podemos compreender e manejar a partir aqui da nossa conversa. Então, vamos colocar dois princípios em relação à ansiedade que vão nos ajudar a entender essas causas que você falou. A primeira é que a ansiedade ela tem uma relação direta com a nossa expectativa. O ser humano está sempre projetando o que vai acontecer lá na frente. Só que, ao mesmo tempo que ele está projetando, nós temos também um certo pessimismo. Então, muitas vezes, quando a gente imagina ou fantasia algo que vai acontecer lá na frente, nós começamos a pensar em algo negativo que vai acontecer. Pegando esse exemplo que eu citei antes, de uma apresentação, que é muito comum, acho que isso de alguma forma, é um exemplo compartilhado por todos nós, seja uma apresentação no trabalho, na escola, na universidade, alguma coisa
entre amigos, a gente vai ficar ansioso. Por quê? Porque nós começamos a pensar em como será essa apresentação e começa a vir na nossa mente coisas ruins que podem acontecer. Então a gente começa a pensar que as pessoas não vão gostar da nossa apresentação, ou que as pessoas vão rir da nossa cara, ou que as pessoas não vão prestar atenção, ou que aquele conteúdo que a gente está trazendo não é suficiente, ou que vão começar a nos perguntar coisas, a gente não vai saber o que dizer e vai ficar nervoso, e aí todo mundo vai ver que a gente está nervoso. Ou seja, começam a vir muitos pensamentos negativos sobre o que pode acontecer nessa situação que a gente vai enfrentar. E como a mente e o corpo interagem diretamente, quando a nossa mente começa a pensar em coisas negativas, o nosso corpo automaticamente reage a isso. E aí vem os sintomas da ansiedade. São físicos, que são, por exemplo, o nosso coração acelera, os nossos músculos se tensionam, a gente fica tenso, a gente sente aquele frio na barriga. Se a ansiedade vai crescendo, a gente começa até a ter um pouco de tremor nas mãos, nas pernas. Então, o nosso físico vai refletir aquilo que a nossa mente está pensando. Essa seria, então, uma primeira premissa, um primeiro princípio para entendermos as causas da ansiedade. E temos um segundo, que é igualmente importante, especialmente nos dias de hoje, que é o fato de que a ansiedade ela se instala justamente por uma falta de atenção. Quando nós nos distraímos, quando nós não estamos atentos, é quando a ansiedade se instala. E se nós não estamos atentos, ela vai se instalar e vai fazer ali a sua morada. Então, às vezes, a gente vai passar horas, dias, semanas ansiosos sem sequer perceber que isso está acontecendo, porque não estávamos atentos desde o início. Existe uma pesquisa muito interessante que mostra que aproximadamente 50% do tempo do nosso dia acordado, nós passamos distraídos. Ou seja, passamos fazendo uma coisa e pensando em outra. Por exemplo, você está no trabalho, mas está pensando no final de semana. E aí o que acontece é que você está no final de semana e deveria estar curtindo, aproveitando, só que aí você está pensando nos problemas do trabalho. Então, mais ou menos metade do nosso dia, do nosso tempo acordado, nós passamos distraídos. Isso significa que nesses momentos a ansiedade vai entrar. E nós não percebemos, aí ela vai entrar, vai se desenvolver, vai crescer, e a gente não vai conseguir perceber e lidar com ela. Então temos esses dois princípios para entendermos as causas da ansiedade. Bom, como nós fazemos então para lidar com essas causas e esses motivos que nos geram ansiedade? Nesse sentido, os filósofos vão nos trazer elementos e chaves muito importantes. Vamos começar com o nosso trabalho mais mental. Os filósofos de todos os tempos falavam que uma vida feliz é uma vida onde você enxerga a realidade como ela é. Então, se a ansiedade ela tem a ver com a expectativa, uma forma saudável de nós encararmos a ansiedade é tentarmos enxergar o que realmente está acontecendo e questionarmos nossas expectativas e questionarmos nossos pensamentos. Então, quando vem aquele pensamento negativo, como nesse exemplo da apresentação, de que as pessoas não vão gostar ou que você não vai saber, você deve se perguntar, será mesmo que isso vai acontecer? Ou será que isso é a minha mente fantasiando o que eu acho que vai acontecer? Buscar essa visão da realidade como ela é um elemento que pode nos ajudar bastante. Ao mesmo tempo, enxergar aquilo que depende de nós. Nesse sentido, os filósofos estoicos, citados no início da nossa conversa, foram muito categóricos, falando que existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. Quando nós nos ocupamos dessas coisas que não dependem de nós, ou seja, o que vão pensar, se as coisas vão dar certo ou não, o resultado das coisas, tudo isso vai nos gerar ansiedade, mas isso não depende de nós. O que depende de nós de fato é fazer o nosso trabalho, realizar a nossa ação da melhor forma possível. Nesse sentido também, os filósofos hindus, através da obra Bhagavad Gita,
nos falam que existe esse conceito de reta ação, ou a melhor ação possível. E isso é uma coisa que também nos ajuda a lidar com a ansiedade. Então, frente a um desafio, frente a uma situação que está me gerando angústia, eu posso pensar qual é o melhor que eu posso fazer nessa situação e dar o meu melhor, entregar o meu melhor. Se eu entrego o meu melhor, se eu dou o meu melhor, o que pode acontecer é o melhor possível. O resultado não vai depender tanto assim de mim. O que depende de mim é realizar a minha ação com consciência, realizar a minha ação com entrega, com cuidado, com prudência, para que então os possíveis resultados apareçam. Como falamos sobre atenção e como a ansiedade ela se instala por falta de atenção, é claro que esse também é um recurso que nos ajuda bastante. Então, buscar se conectar com o nosso dia a dia, buscar se conectar com aquilo que fazemos, buscar estar presente nas nossas ações, também é um elemento que ajuda bastante. Porque se nós estamos presentes no que nós estamos fazendo, seja uma conversa com um amigo, seja um trabalho que eu estou fazendo, seja lavando a louça em casa, seja realizando qualquer coisa no cotidiano, se eu estou presente, atento, a ansiedade ela não se infiltra. Porque não há motivo para ela se infiltrar. Afinal de contas, ela tem a ver com essa expectativa. Então, se eu estou presente e atento, não há expectativa. Há apenas aquilo que eu estou realizando. Podemos considerar também outro princípio para nós aplicarmos no nosso dia a dia e que ajuda bastante a diminuir essa angústia, essa ansiedade, é conhecermos o ritmo das coisas. Isso vale para o ritmo nosso próprio e também das outras pessoas e da natureza. Se nós observarmos, por exemplo, o Sol, ele nasce e se põe todos os dias. Digamos que eu estou super ansioso porque eu quero ver o nascer do Sol. Estou super ansioso, eu quero que o Sol nasça, eu quero muito que o Sol nasça. Ele não vai nascer só porque eu quero e só porque eu estou ansioso, porque ele tem o seu próprio tempo, ele tem o seu próprio ciclo. E a natureza nos ensina isso. Nós precisamos aprender a respeitar esses ciclos, esses ritmos. Então isso também vale para as outras pessoas. Às vezes a gente tem uma expectativa e uma pressa de que as coisas aconteçam no nosso ritmo. E não é assim que funciona. Nós temos que compreender que as outras pessoas também têm o seu ritmo e o seu momento. E por fim, isso vale para nós mesmos também. Saber, por exemplo, que nós não somos uma máquina de produzir coisas e que nós também temos nossos ciclos e que há momentos do dia que nós precisamos descansar, que precisamos estar desocupados e há momentos do dia que nós precisamos focar e precisamos estar ocupados para realizar nossas tarefas. Conhecer o nosso dia, conhecer a nós mesmos e compreender qual é o melhor momento para fazer cada coisa nos ajuda demais, porque às vezes nós estamos gastando energia, estamos nos desgastando e gerando muita ansiedade, tentando fazer coisas que às vezes não é o momento de fazer aquilo. Um bom exemplo disso é quando a gente está com um problema e a gente não está encontrando solução para esse problema. Então é sábio, nesses momentos, a gente deixar aquele problema como se fosse em suspenso, deixar ele em modo de espera. E aí a gente vai fazer nossas coisas, às vezes dorme à noite e deixa aquele problema lá. Às vezes no dia seguinte aparece uma solução para esse problema. Não é uma forma mágica, é claro que tem um motivo para isso. E às vezes o motivo é porque agora nós estamos descansados. Agora a gente conseguiu sair daquela pressão de ter que resolver algo e aí muitas vezes surge uma solução. Então a gente ir encontrando esses nossos momentos, e isso depende, claro, do autoconhecimento, nos ajuda bastante a lidar com várias coisas que nos geram ansiedade. Bem, Gerson, você trouxe dicas muito objetivas que a filosofia nos aponta, diversos filósofos, diversas culturas, mas no bojo disso tudo,
o grande trabalho, né, é o ser humano conseguir encontrar-se no centro das coisas, encontrar-se no centro da sua própria consciência, usar a atenção para conseguir botar essa luz sobre os seus atos diários, semanais, mensais, anuais, conseguir se planejar e por aí vai. Portanto, para a gente caminhar para o final do nosso podcast, como esse trabalho, né, de realização do ser humano pode nos ajudar, então, a controlar a ansiedade? Eu vou trazer aqui uma imagem de um mito que nós temos na mitologia grega, que é a imagem do Minotauro. O Minotauro é esse ser, a metade de baixo dele é humana e a metade de cima, a cabeça, é um animal, um touro. Esse ser, Minotauro, ele é um símbolo do ser humano que não dominou os seus instintos. E nós poderíamos colocar aqui que é um símbolo também do ser humano que não aprendeu a lidar com a sua ansiedade. Porque se a ansiedade domina nossos pensamentos, a gente vai deixar de fazer coisas que são importantes. Nós vamos deixar, muitas vezes, até de viver nossos princípios, porque a ansiedade vai nos fazer fugir de desafios que nós temos que enfrentar. E, por outro lado, nós temos também na mitologia grega a figura do centauro, que é o oposto do Minotauro. É aquele ser que a parte de baixo é animal e a parte de cima é humana. E é esse ser que nós, através da filosofia, aspiramos nos tornar. E aprender a dominar, a manejar, a lidar com a ansiedade vai fazer, sim, com que nós possamos devolver ao ser humano aquilo que é próprio dele, que é colocar os seus princípios, os seus valores, os seus grandes sonhos para governar a si mesmo e deixar que a ansiedade, o medo e todas as demais emoções que são importantes, elas tenham um lugar, mas que esse lugar não seja o lugar de decidir as coisas. Quem deve decidir é o nosso aspecto mais humano, é nossos grandes valores. Então, através disso, a filosofia vai nos fazer chegar a esse estágio onde nós possamos tomar melhores decisões e, por consequência, sermos cada vez mais felizes também. Bem, Gerson, então que com esse aporte que a filosofia nos traz, que possamos aprender a lidar melhor com o nosso tempo, com o nosso mundo no entorno, fora de nós, e também como isso impacta na nossa psique e como podemos perceber esse sinal de alerta, como você bem coloca, essa imagem muito prática, como podemos perceber esse alarme tocando para que a nossa consciência humana possa intervir e transformar essa experiência numa experiência própria do ser humano. Muito obrigado, Gerson, pela sua presença aqui em nosso podcast. Seja sempre muito bem-vindo e até a próxima. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos. E claro, pessoal, para aqueles que querem conhecer a filosofia como a arte de viver, ouvir esse e demais episódios do nosso podcast filosófico, basta acessar o nosso site, o nova-acrópole.org.br/podcast. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Anton Bruckner e chama-se Sinfonia número 8, Adágio.